trazer uma palavra de esperança para as nossas vidas no dia de hoje. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as mesas que Jesus virou. Jesus virou algumas mesas. Vamos aprender um pouquinho na história de Jesus? Lá no Evangelho de João, no seu capítulo 2, no seu versículo 12 em diante, diz assim: Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo os bois, ovelhas e pombos, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de corda e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tire essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos? Como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Olha que interessante essa história. Em toda a caminhada de Jesus, nós vamos ver que em nenhum momento Jesus ele fica bravo, vamos dizer assim na nossa linguagem, né? Jesus, quando ele é levado à cruz, ele fica em silêncio. Jesus, quando cospe no rosto dele, ele fica em silêncio. Quando manda ele descer da cruz, ele fica em silêncio. Então, toda a caminhada de Jesus, toda a jornada de Jesus, ele sempre teve ali aquela mansidão, aquela calmaria. Mas quando se tratou da casa do Pai, quando se tratou do templo, Jesus ele ficou bravo. Por quê? Naquele contexto, Jerusalém, muitos viajantes vinham ali. E o que acontecia? Eles começaram a fazer algumas trocas na porta do templo. E o templo não era para se fazer trocas. O Senhor disse: a casa do meu pai é uma casa de oração. E olha só, Jesus vai lá, faz um chicote e vira aquela mesa. Então, nós vamos ver o zelo de Jesus com a casa de Deus. Então, nós vamos ver que a única hora que Jesus ele fica bravo é quando se toca na casa do Pai, quando se toca na casa de Deus. E ali, Jesus ele vira a mesa dos cambistas. Quem eram os cambistas? Além, eles ficavam ali na porta do templo, trocando moedas. E Jesus vai virar a mesa. Então, vamos aprender quais foram as mesas que Jesus virou no seu ministério. A primeira mesa que Jesus virou foi a mesa da religiosidade. Lá no livro de Marcos, no seu capítulo 7, no seu versículo 1 ao 8, estavam perguntando assim para Jesus: os seus discípulos não lavam as mãos? Os seus discípulos fazem isso, fazem aquilo? E aí Jesus vai dizer assim: vocês estão amando mais as tradições do que os meus mandamentos. Então Jesus estava dizendo o seguinte: o mais importante do que a tradição é obedecer os mandamentos, amar a Deus, ser obediente, ser temente ao Senhor. Então Jesus ele vai e vira a mesa da religiosidade. E olha a outra mesa que Jesus vai virar. Jesus virou a mesa das mulheres, dando validação para as mulheres. Lá quando Jesus ele ressuscita, nós sabemos que na cultura judaica a mulher não tinha voz. Nós sabemos que a mulher nem direito de aprender os ensinamentos elas tinham. Eram os maridos que chegavam em casa e contavam para as mulheres. Então Jesus ele valida as mulheres. Quando Jesus ressuscita, a primeira a ver o Senhor é uma mulher e ela vai lá contar para os discípulos nem acreditam, né? E vão lá ver no túmulo. Então Jesus estava dizendo assim: mulheres, vocês têm voz. Então Jesus virou a mesa das mulheres, validando as mulheres. Qual é a outra mesa que Jesus virou? Jesus virou a mesa do preconceito. Os samaritanos não podiam conversar com os judeus. Chamar alguém de samaritano era como se estivesse xingando a pessoa. E aí Jesus, ele vai na sua agenda lotada, larga a sua agenda e fala assim: hoje eu preciso passar por Samaria.
Samaria, porque eu preciso ter um encontro com uma mulher samaritana. E ali Jesus vai ter um encontro com essa mulher que já tinha tido vários maridos, que não era bem vista e era samaritana. E Jesus começa um diálogo com essa mulher samaritana. Então Jesus, ele vira a mesa do preconceito. Ele está dizendo assim, não tem samaritano, não tem gentil, o que tem são filhos de Deus. Então ele vira a mesa do preconceito. E Jesus também virou a mesa dos que não eram vistos. Na cultura judaica, as crianças, elas não eram tão assim, igual a nossa cultura, que é mais próximo do pai. A criança já era preparada para trabalhar. E aí Jesus disse o seguinte, olha, deixa os pequeninos vir até mim. Eu valido as crianças também. E aí Jesus virou a mesa dos improváveis. Porque Jesus, ele chama 12 discípulos para andar com ele. Lógico que Jesus tinha vários outros discípulos, mas ele chamou 12 que estavam ali mais presentes com ele, e dentre esses 12, ele tinha três que eram íntimos dele, Pedro, Tiago e João. E olha só, Jesus chama os improváveis, ele vira a mesa dos improváveis. Na lista de Jesus, os discípulos de Jesus, do time de Jesus, estava ali pescadores, publicanos. Imagina, Jesus vai lá e chama Mateus, o publicano. Os publicanos eram odiados, porque eles cobravam impostos do próprio povo judeu. Então Jesus vai lá e fala assim, não, ele vai fazer parte do meu time, porque eu não estou vendo Mateus agora. Eu estou vendo Mateus, o que ele vai se transformar lá na frente. Tanto que ele não chamou Mateus de publicano, ele chamou ele de Levi, ele chamou ele de Mateus, presente de Deus. Então Jesus, ele vai vir à mesa dos improváveis. Olha que interessante. Jesus também, ele virou a mesa dos órfãos. Porque ele vai dizer assim na oração do Pai Nosso. Ele vai dizer assim, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Sabe o que Jesus está dizendo para os órfãos? Órfãos, vocês têm um pai. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Você tem um pai. Isso é tão importante para nós saber que nós temos um pai. Você que talvez já perdeu o seu pai, você que talvez que foi abandonado, que você talvez que nunca conheceu o seu pai, saiba que você tem um pai, porque Jesus virou a mesa por você. Jesus virou a mesa dos famintos. Quando a multidão estava com Jesus, ele não entregava só a palavra, ele dava alimento também, porque ele também estava preocupado com a necessidade física das pessoas, não só espiritual. Então Jesus também virou essa mesa. Jesus virou a mesa do pecado. Sabe quando? Quando ele ressuscitou, estávamos todos condenados. A palavra do Senhor diz que todos pecaram, estávamos separados, mas através da ressurreição, nós somos reconciliados com Ele. Jesus também virou a mesa da morte. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz que Ele venceu a morte. Ele foi lá no inferno, pregou lá e trouxe a chave da vida para eu e para você no dia de hoje. Jesus virou a mesa dos condenados, porque todos nós estávamos condenados. E ele diz para mim e para você no dia de hoje, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o percurso deste mundo, mas que andam em Cristo Jesus. Olha quanta mesa que Jesus virou. Ele não só virou a mesa dos cambistas, ele virou tantas mesas por mim e por você no dia de hoje. Eu não sei como que você se encontra, eu não sei qual é a mesa que o Senhor precisa virar em mim, em você. Eu não sei qual é a mesa que você está olhando e está falando assim, não, o Senhor precisa virar essa mesa no meu coração. O Senhor precisa virar a mesa talvez da idolatria, talvez a mesa ali de um pecado que está guardado. Eu não sei qual é a mesa que te separa de Deus, mas o Senhor te convida no dia de hoje a você deixar Ele virar essa mesa e deixar Ele mudar a tua história. E então, qual é a mesa que o Senhor precisa virar em mim, em nós? E qual é a mesa que Ele te chamou para virar nesses últimos dias? Será que é a mesa dos órfãos? Será que é a mesa das viúvas? Será que é a mesa dos necessitados? Qual é a mesa que o Senhor te chamou nesses últimos dias para você virar? Como que a gente sabe qual mesa que o Senhor nos chamou para virar? É aquilo que queima no teu coração.
O que queima no teu coração? Ah, eu não aguento ver um órfão que eu quero cuidar. Ah, eu não aguento ver alguém passando fome que eu quero ajudar. Ah, talvez tá ali trabalhando, fazendo um trabalho voluntário. Eu não sei qual mesa o Senhor te chamou para virar nesses últimos dias. Talvez é para se levantar como uma missionária, como um pregador, como um grande ensinador da palavra de Deus. Eu não sei qual é a mesa que o Senhor te chamou para virar nesses últimos dias. Mas eu deixo um convite para a tua vida no dia de hoje, para que nós venhamos fazer essa reflexão. Qual é a mesa que o Senhor precisa virar em mim? E qual é a mesa que o Senhor me chamou para virar nesses últimos dias? Eu deixo essa palavra para o nosso coração. E eu oro ao Senhor para que o Senhor desperte vidas através dessa mensagem. Que se levante nesses últimos dias como uma voz profética. Que não estejam preocupados com títulos, com nada. Só em dizer assim, Senhor, dizer como João dizia, eu sou uma voz que clama no deserto. Então, qual é a mesa que o Senhor te chamou para virar? Que nós possamos fazer essa reflexão e que você seja abençoado. E não deixe de nos acompanhar, porque o Senhor tem uma palavra para a tua vida. Amém?